Olá, leitores do Além do Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo Paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 20. A águia silenciosa, enquanto as almas cantam e brilham mais intensamente. Em seguida, a imagem do Império começa a falar. Ela pede a Dante que mire nos olhos dela, onde estão as almas mais nobres e elevadas daquele céu. Menciona Davi, que forma a sua pupila, e os 5 espíritos, que formam seu supercílio, o imperador Trajano, Ezequias, o imperador Constantino, o rei Guilherme II e o troiano Rifeu. Outra dúvida ronda a mente de Dante, agora acerca da presença de pagãos no paraíso. A águia então lhe explica que antes de morrerem, tanto Trajano quanto Rifeu tornaram-se cristãos. O canto termina com Dante satisfeito com a resposta. Desce o astro que ilumina o mundo. O dia em nosso hemisfério se consuma, e o céu, onde antes o sol brilhava, se mostra novamente iluminado, agora pelo brilho das estrelas que refletem a sua luz, conforme acreditava-se na época de Dante. Este céu veio-me à mente assim que o signo do império e de seus condutores calou-se, e todas as céleres luzes que o compunham tornaram-se mais brilhantes, e começaram os cantos, que minha memória recorda apenas vaga e imprecisamente. Ó doce amor, cujo sorriso te cobre como um manto, quanto parecias arder naquelas pequenas vozes que cobrem a mente de santos pensamentos. Depois que as estimadas pedras preciosas que vi encastoadas no sexto céu silenciaram os seus angelicais entrebrilhos, pareceu-me ouvir um rumor de águas claras descendo de pedra em pedra, pelo leito de um rio, mostrando a abundância que lhe vem da nascente. Como o som que se desprende dos braços da cítara ou penetra pelos orifícios da gaita de foles, assim, dando fim à minha espera, aquele murmurar de água foi subindo pelo pescoço da águia, como se tivesse inúmeros furos. E esses sons fizeram-se vozes, e quando saíram pelo bico, tornaram-se palavras, as quais meu coração, que as esperava, anotou. A parte em mim, que nas águias mortais se vê e da qual se suporta, o sol deve ser encarada fixamente por ti, porque, de todas as chamas que formam a minha figura, aquelas que cintilam em meus olhos são as mais dignas e superiores. O céu no meio da minha pupila foi o cantor do Espírito Santo, que transportou a arca santa de aldeia em aldeia. Ele se refere ao rei Davi, cantor dos Salmos, que levou a arca de Abinadab até Obed-Edom Giteu. E agora reconheces o mérito do seu canto, que é efeito das suas escolhas, recompensadas pela divina graça. Dos 5 espíritos que formam a curva de meu supercílio, aquele que se aproxima mais do meu bico é quem consolou a pobre viúva que perdera o filho. Ele se refere ao imperador romano Trajano. Esse episódio foi narrado no canto 10 do Purgatório. Por provar esta doce vida e a amarga, ele se refere ao paraíso e inferno. Trajano sofreu a experiência no limbo, no inferno, e goza a doce vida, no paraíso. Agora ele sabe o quanto custa não seguir Cristo. E o outro mais acima, formando também a linha sobre os olhos, postergou a morte sob a verdadeira penitência. Ele se refere a Ezequias, rei de Judá e descendente de Davi, que pediu a Deus, à beira da morte, mais tempo de vida, de modo a poder pagar seus pecados. Agora ele compreende que a justiça divina não muda, quando na terra uma alma digna reza, demandando ao futuro o que já está estabelecido no presente. O outro, ao lado, ele se refere ao imperador Constantino, que teria doado os domínios ocidentais do Império Romano à Igreja, conforme o documento conhecido como a Doação de Constantino. As autoridades eclesiásticas utilizaram esse documento para ampliar sua força na Europa. No século XV, Lorenzo Valla provou que o documento era falso.
É o bem-intencionado que maus frutos gerou ao me levar para a Grécia, cedendo ao Papa. Agora sabe que não foi punido pelo mal derivado do seu bem, ainda que tenha arruinado o mundo. E aquele outro que vês, onde a curva da sobrancelha declina, foi Guilherme. Ele se refere a Guilherme II, que governou o reino da Sicília entre 1166 e 1189. Pelo qual choram seus súditos, que ora são governados por Carlos e Frederico. Ele se refere a Carlos de Anjou, o Coxo, e Frederico II, mencionados no canto anterior. Agora sabe como o céu se namora do rei justo, como demonstra o fulgor que resplandece dele. Mas quem acreditaria lá embaixo, no mundo errante que Rifeu? Ele se refere a personagem secundário da Eneida de Virgílio. Seria a quinta luz beata nesse círculo? E agora ele conhece a graça divina que no errante mundo não pôde ver, embora sua vida não alcance o fundo. Como a cotovia que canta enquanto voa e depois silencia feliz, saciada pela doçura da melodia, assim que pareceu fazer a imagem que leva o selo do eterno fruir, por cujo desejo todas as coisas vêm a ser. Ainda que minha dúvida transparecesse de forma vivaz, não pude contê-la. Ao invés de calar-me, projetei-a para fora. Que coisa é esta? O que provocou um grande rebuliço entre as luzes. Logo então, com olhos mais brilhantes, o abençoado símbolo me respondeu, desembaraçando-me da incerteza. Vejo que crês nessas coisas porque as digo. Para ti elas se escondem, ainda que acredites nelas. Tu fazes como aquele que sabe o nome da coisa, mas não vê sua essência, a não ser que alguém a revele. Regnum coelorum, que quer dizer o reino dos céus. Suporta a violência gerada pela caridade e pela viva esperança, capazes assim de vencer a divina providência. Vence não do modo como um homem suplanta outro homem, mas vence porque quer ser vencido, e vencido vence por sua bondade. Admira-te ver brilhando neste reino dos anjos a primeira e a quinta alma. Ele se refere a Trajano e Rifeu, que formam o supercílio. Ambos não saíram pagãos dos seus corpos como crês, mas firmes na fé cristã. Um acreditando na paixão que viria, o outro no que já houvera. Um voltou do inferno, asilo de onde ninguém retorna, e ao corpo retornou pela graça gerada por uma viva esperança. A esperança fez potente, mercê das orações feitas a Deus para ressuscitá-lo, de modo a mover seu querer para o bem. Ele se refere às orações do Papa Gregório. Essa alma gloriosa, encarnada novamente, ainda que por um breve tempo, acreditou em sua salvação por Cristo. Sua crença acendeu-se do verdadeiro amor, de tal forma que essa segunda morte o tornou digno de vir a este céu. A outra alma, por graça aurida de uma nascente tão profunda que jamais criatura alguma viu-lhe as primeiras gotas, pôs todo o seu amor na justiça, pelo que, de graça em graça, Deus lhe abriu os olhos à nossa redenção futura. Desde o momento em que acreditou nela, repugnou-lhe o paganismo, cujos perversos praticantes advertiu. Aquelas 3 damas que viste ao lado direito da roda do carro puxado pelo grifo, ele se refere ao canto 29 do Purgatório, o carro puxado pelo grifo, ladeado por 3 virtudes teologais, a caridade, a esperança e a fé, as 3 damas mencionadas no trecho. A batizaram mais de 1000 anos antes desse sacramento existir. Ó predestinação! Quão distante é a tua raiz daqueles que não veem plenamente a razão primeira? E vós, mortais, sede prudentes ao julgar, porque nós que vemos a Deus não conhecemos ainda todos os eleitos, e essa falta é doce para nós. E uma vez que esse bem se afina à vontade de Deus, mais ainda o desejamos. Assim, aquela imagem divina deu-me o doce remédio para clarear-me a vista estreita. E semelhante a um bom citarista que dedilha as cordas para seguir um bom cantor, tornando assim o canto mais aprazível. Lembro-me ver as 2 abençoadas almas tremeluzirem suas chamas enquanto a águia falava, concordando com suas palavras. Fim do canto
20.